Você já negou Jesus? O que você e eu podemos aprender com a negação de Pedro e o reencontro de Pedro com Jesus no Mar da Galileia? Deixa aí o seu comentário, assista esse vídeo até o final e vem comigo! Sábado agora, dia 26 de setembro, às 6 horas da manhã, eu irei postar o primeiro episódio de mais uma série de estudos da Palavra de Deus com o tema Educação e Redenção. Eu tenho plena convicção de que você irá gostar muito desta série. E no episódio de hoje da série Fazendo Amigos para Deus, nós iremos falar sobre as exigências do amor. O texto bíblico do nosso estudo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange. Numa reunião matinal com os discípulos às margens do Mar da Galileia, Jesus destacou de maneira brilhante as exigências do amor divino. O amor se manifesta em ações, o amor divino é ativo e não passivo. Amar a Deus envolve compromisso e nos leva sempre a agir. É o amor de Deus que nos motiva a compartilhar com todas as pessoas as boas novas da salvação. Todos nós sabemos o quanto Pedro foi amado por Jesus, a ponto de Jesus lhe confiar a liderança sobre os seus irmãos. Também conhecemos o quanto este homem era emocionalmente fraco, inseguro e instável, culminando por negar o mestre diante dos que o interrogavam, quando o Senhor Jesus foi acusado pelo Sinédrio e condenado à morte. Todos nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Sofreu a dor do remorso e foi confrontado com as suas próprias fraquezas, fugindo até mesmo da convivência dos demais discípulos, trancando-se dentro de si mesmo até receber a cura divina na Galileia. Jesus o honrou e o curou, para que a marca da culpa não mais pesasse sobre a sua alma e não fosse visto pelos outros como um segundo traidor do mestre, mesmo porque as motivações do seu coração eram bem diferentes das de Judas Iscariotes. Além disso, os demais discípulos, cada um de sua forma, também fugiram do seu posto, por medo da represália dos judeus após a crucifixão do seu Senhor. Todos, eu disse todos, sem exceção, tinham negado o Senhor Jesus de alguma maneira ou de outra, mas Pedro precisava de um toque mais profundo para se recuperar. Talvez porque o seu amor fosse abertamente demonstrado, o que o expunha a certos ataques e feridas. Na Galileia, Jesus estava na praia e eles todos estavam no barco tentando pescar, o que fizeram durante toda a noite, sem entretanto ter sucesso. Então eles viram um homem gritando para que lançassem a rede do outro lado do barco. Algo muito parecido com o que aconteceu no início, quando foram chamados pelo mestre e tiveram a experiência da pesca maravilhosa. Porém, não reconheceram que era Jesus. Obedecendo a ordem dada, lançaram a rede novamente e viram o poder de Deus enchendo as redes de peixe. Foi quando João disse a Pedro que aquele na praia era o Senhor. E Pedro, mergulhando, nadou até ele. Fizeram uma fogueira e comeram. Foi aí que começou a cura de Pedro. A estratégia de Jesus foi surpreendente, pois da mesma forma que Pedro negara diante de uma fogueira acesa, o Senhor estava diante dele de uma fogueira. De igual maneira, porque tinha negado 3 vezes, Pedro ouviu 3 vezes a pergunta do mestre: Pedro, tu me amas? Para realizar o trabalho de Deus é necessário muito mais do que o amor humano para nos sustentar na nossa jornada, pois o amor humano é limitado e depende muito das emoções, por envolver o gostar. O gostar é humano, mas o amar é divino. O amor ágape é incondicional, não depende de nossa vontade pessoal. Só Deus pode colocar esse tipo de amor em nosso ser e isso leva uma vida para ser aperfeiçoado. O que não podemos fazer é desistir. Talvez em algum momento de nossa vida, de nossa jornada, tenhamos falhado e até mesmo negado a Jesus por palavras, atos e ações. A boa notícia é que a graça divina ainda está disponível para todo aquele que se arrepender, à semelhança de Pedro. Que o eterno Deus nos abençoe no início de mais um novo dia. Vamos orar?
Nosso Pai Celestial, que o amor de Cristo possa nos constranger e nos motivar, Senhor, a testemunhar de Ti para aqueles que ainda não Te conhecem. Nos usa, Senhor, assim como o Senhor usou o apóstolo Pedro de maneira extraordinária e poderosa. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique na paz. Maranata!